Boa noite, queridos irmãos. Prazer. Realmente é um prazer vir à igreja aqui cada noite. Para Deus não importa o tamanho da obra que se faça. Para Deus importa a motivação com que se faça. Para Deus não importa o tamanho de uma igreja, importa a sua fidelidade. Eu tive o privilégio de cuidar das maiores igrejas no Brasil. Central de Curitiba, NASP São Paulo, NASP Hortolândia, Central de Campo Grande e outras. E sempre entendi uma coisa que eu vou ler para você. A eficácia do sermão depende da aplicação da verdade ao coração pelo Espírito Santo. O pastor pode fazer o que ele quiser, falar o que ele quiser, preparar o que ele quiser. Mas se o Espírito Santo, que inspirou a palavra de Deus, inspirando a mente de homens para que usassem a sua... Deus dava a ideia, Deus não ditava, Deus dava a ideia e o homem escrevia de acordo com a sua perspicácia da revelação. Deus dava a visão, mas as palavras eram do homem. A Bíblia é divino-humana, Jesus é divino-humano. As coisas de Deus são misturadas, são divino-humanas. Desde que Deus escolheu na sua pré-encarnação, antes da criação do mundo, na eternidade passada, existia um plano. Deus não foi pego de surpresa. A eficácia do sermão depende da aplicação da verdade ao coração pelo Espírito Santo. A Bíblia foi inspirada, e quando um pastor prega, não é o pastor apenas que deve ser iluminado. O seu coração, a sua mente tem que ser tocados. Por isso que eu insisto que a pessoa tem que ter contato com o texto bíblico, porque do texto bíblico é que verte o trabalho do Espírito Santo para dentro da gente. Não sei se você está estudando a lição da escola sabatina essa semana. Um pastor, ele não faz um sermão. Nunca pastor deve sentar e fazer, vou fazer um sermão sobre isso aqui. Não. O sermão, ele nasce da leitura, da oração. E a semana estudando a lição, nasceu um sermão que eu vou pregar no dia 2 de dezembro, na cidade de Vinhedo, na igreja do meu querido amigo Décio e da Tuca. E o sermão nasce porque você está lendo e o Espírito Santo fala, pregue sobre isso. Então, quando você vem para a igreja, não é apenas o pastor que tem que estar dependendo do Espírito Santo, mas você também tem que estar dependendo do Espírito Santo. Eu quero mandar um abraço a você que está no canal IASD de Atlanta, Igreja Adventista Sétimo Dia de Atlanta, e no meu canal Pastor Gritner. E de uma forma especial eu soube que tem algumas primas lá em São Paulo e também em Bom Retiro. Luciana Bel, me falaram que você está assistindo. Jesus te abençoe, prima querida. Um beijo, viu? Um beijo, um abraço a todo o povo da cidade de Bom Retiro, onde eu nasci. E eu não quero ser sepultado aí, porque eu quero ser arrebatado antes de Jesus voltar. Irmãos, eu não sou o pastor da igreja, mas deixa eu explicar uma coisa para vocês com muito amor, muito carinho. Apenas como um pastor assim que deseja o bem. A hora do culto é a hora em que a família deve estar reunida. Hoje eu vi aqui a linda filha da Isabel com seu lindíssimo esposo. Conheci a mãe do esposo, uma linda criança. Essa criança, ela tem que ser educada para Jesus desde o ventre. E o culto é a hora, desde que você entra nessa igreja, o que acontece da porta para cá, não importa se é escola sabatina, se é culto, tudo deve ser solene. Mas quando a igreja tem uma escola, e você abre uma outra classe dentro de uma escola, para preparar os alunos para um exame final, você pode gastar esse tempo no período da escola, mas a orientação do dom profético é não no culto. É apenas um recado do meu coração, não sou pastor da igreja, é a minha sugestão que vocês procurem um horário, mas não deixe de doutrinar as crianças. Hoje o meu querido amigo Judson me mandou um áudio de um irmão da Flórida, falando de um vídeo que não chegou até mim. Se chegar, eu não sei se eu terei problema com direitos autorais para colocar isso no canal, de um muçulmano que se converteu e foi perguntado para ele, por que o muçulmano nunca deixa de ser muçulmano? É raro. Porque nós somos educados, doutrinados, catequizados, desde crianças, que não existe outra coisa a não ser um muçulmano. Por que uma criança judia, um hebreu, um judeu, real, verdadeiro, um seguidor, jamais, é muito raro, jamais não, é muito raro um judeu aceitar outra fé,
Por quê? Porque desde o ventre ele é ensinado a ser um judeu. E por que que nós não devemos desde o ventre? A criança tem a percepção, quando é cantado, quando ela não tem lembranças depois, mas isso vai para o inconsciente dela. Desde o ventre a criança deve ser educada. Por que que Moisés recusou a ser chamado filho da filha de Faraó? Quando começou a educação de Moisés, irmãos? Antes de ser levado para o Nilo, quando Moisés foi desmamado, levado para o palácio, que idade ele tinha? Você acha que ele era um jovem? Era uma criança, mas ele estava tão doutrinado, tão catequizado. A palavra catequese não é a palavra errada, é doutrinação. Ele estava tão firmado, na verdade, quando chegou o momento que ele teve que escolher. Ele era um grande militar, um homem muito preparado nas ciências egípcias, na guerra, na luta, na matemática. Moisés era um Paulo do Antigo Testamento, um homem extremamente culto. Mas quando ele teve que decidir entre ser o sucessor de Faraó e seguir Jesus Cristo, o Senhor do céu e da terra, ele fugiu e foi para o deserto 40 anos para desaprender o que aprendeu no Egito e para relembrar o que aprendeu em casa. Então, irmãos, eu quando falo de crianças assim, eu fico apaixonado, porque as crianças, elas não apenas são futuro da igreja, as crianças são presente da igreja. Olha essa igreja, quantas crianças lindas tem essa igreja, que privilégio tem essa igreja, uma igreja linda, uma igreja bonita, vocês são lindos, olha, sabe, vocês são bonitos, mas são bonitos mesmo, é verdade, depois você dá uma oferta para mim lá. E as crianças, é hoje, gente, não é o futuro da igreja, é agora, porque o mundo vai educar rapidinho. Hoje eu recebi, ontem, eu até não esperava da pessoa que me mandou, aliás, não é que eu não esperava, eu fiquei surpreso. Em nosso país, e depois eu vou orar para a gente pregar, em nosso país está acontecendo o primeiro caso de um líder religioso, cuja denúncia foi acatada pelo Ministério Público, e esse líder religioso pregou um sermão verdadeiro, bíblico, falando que Deus criou apenas 2 gêneros, homem e mulher, macho e fêmea. E ao pregar a verdade bíblica sobre esse tema, ele foi denunciado como um criminoso. Ele corre o risco de ser preso como um criminoso, porque o pecado no meu país virou lei. E pregar contra o pecado virou crime. E nós vamos acompanhar e aguardar se esse líder religioso, porque o empenho é tão grande que basta o juiz decretar sua prisão, porque já acatou a denúncia. E o promotor está trabalhando firmemente para a condenação como crime. Quando a Constituição Federal, ela dá aos pastores ainda e todo líder religioso credenciado a liberdade de pregar o que está na Bíblia, sem que ele tenha liberdade de pregar o que está na Bíblia. Só que, irmãos, a Constituição da nossa nação, ela não existe, ela foi rasgada, pisoteada. Não importa o que o legislativo faça, na cabeça de qualquer juiz que se acha supremo, porque o supremo juiz é Jesus Cristo. Eu tenho um sermão, se você quiser assistir no YouTube, preguei na Central de Brasília. O juiz supremo se levantará, Jesus Cristo, ele é o juiz supremo. Mas hoje na cabeça de qualquer pessoa que tem a cabeça de ovo, ele falou assim, são 2 agora. O parlamento, o congresso, que é formado pelo Senado e o Congresso brasileiro, a Assembleia dos Deputados Federais, não é Assembleia que fala, Câmara dos Deputados Federais, Assembleia nos Estados, não importa o que a Câmara e o Senado façam, que formam o Congresso, o que eu decidi, pronto. É o Supremo que vai determinar o que está certo ou não. Então, irmãos, vocês acham que as coisas, o circo não está, aliás, o palco não está sendo armado para alguma coisa que vai vir? Irmãos, com todo carinho e respeito aqui,
nós, lógico, devemos, e você lê o Espírito de Profecia, a Armonite é muito clara em falar em quem nós devemos escolher as pessoas, em quem nós devemos colocar lá para dirigir as nações, porque os anjos de Deus trabalham nas câmaras legislativas, salvaguardando o povo de Deus com liberdade de pregar a mensagem do terceiro anjo. Mas não nos iludamos, irmãos, seja A ou B, um é arco e outro é flecha. Não nos iludamos. Por A ou por B, a lei dominical virá. Dito isto, abra a palavra de Deus, em Daniel capítulo 12, o verso 1 e o verso 2. Eu tenho só um sermão sobre isso, é um texto que todo cristão adventista do sétimo dia deveria saber de cor. Daniel capítulo 12, verso 1 e verso 2. Oremos. Bom, antes de orar, desculpa. Você que está nos assistindo, hoje eu recebi um recado e eu peço perdão a você. Há muitas pessoas escrevendo no chat, tanto da igreja quanto no meu canal, pedindo orações. E foi um ato falho meu, não comunicar ao pastor, não combinar com o pastor de interceder por você. Então, a partir de hoje, você que está escrevendo no chat, nós vamos orar também, além dos momentos de oração, nós vamos orar por você que está acompanhando a semana de oração aqui a partir da Igreja Adventista em Atlanta. E eu vou mencionar não vou mencionar o nome, mas uma situação de uma ligação telefônica hoje à tarde, de uma situação muito, muito triste que envolveu o encarceramento de uma pessoa, segundo me foi informado injustamente. Então você que está acompanhando, que escreveu, peço oração. Só Deus para saber todos os pedidos, todas as necessidades, mas nós vamos interceder. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, chegamos a Ti, Senhor. Completamente desamparados humanamente, mas amparados pelo sangue do Cordeiro. Para Te louvar e Te agradecer, porque a cada momento que respiramos, isso envolve Deus. Ele é a luz, nele está a vida. E a única saída, a única esperança para este mundo é Jesus entrar na história outra vez para resgatar o seu povo do cativeiro babilônico, egípcio e nos levar daqui para a terra celestial, a Canaã eterna. Pai, abençoe, eu te peço em nome de Jesus Cristo, cada pessoa que está conectado com mais alguém, através de um dispositivo, seja um celular, um computador, uma TV Smart, alguma coisa assim, Senhor. Quer esteja em casa, no hospital, alguém sofrendo, alguém feliz, não me importa a condição. Aquele que está feliz, que tem um espírito de gratidão, aquele que está sofrendo, que tem um espírito de humilhação, de clamor, que se lance sobre as misericórdias de Deus. Abençoa, Senhor, cada pessoa que escreveu no chat desde sábado pedindo oração. Tu és capaz de saber a condição de cada pessoa. Nada é pequeno demais para o teu amor e nada é grande demais para o teu poder. Pai, assim como Tu inspiraste a palavra escrita, inspira a transmissão, ilumina, Senhor, a mente dos ouvintes e a mente daquele que fala, para que o Espírito Santo de Deus faça a obra, porque como eu li aqui, a pregação da palavra de Deus, na sua eficácia, depende da aplicação do Espírito Santo na alma humana. Prega e fala em nome de Jesus. Amém. Júnior, aumenta um pouquinho o retorno para mim. Daniel 12, verso 1 e 2 diz assim: nesse tempo, desculpa, vamos ler o 11:45 só para pegar o contexto, tá? 11:45. Armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Quando chegar o fim, nesse tempo, se levantará Jesus Cristo. Miguel, significa Miguel o quê? Aquele que é como Deus, aquele que é Deus, é um título dado a Deus. O grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu
povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro ano ressuscitarão para ver Jesus voltar. E outros para vergonha e horror eterno. Apocalipse 1:7, aqueles que o traspassaram. Agora Apocalipse 15, por favor. Apocalipse 15. Verso 5 até o verso 8. Acharam? Deus envia as pragas, as taças, os flagelos. Depois destas coisas, quando Jesus sai do Santíssimo, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas, as 7 taças, os 7 flagelos, saíram do santuário. A ordem saiu do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera, da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário santíssimo se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem as 7 taças dos 7 anjos. Apocalipse 18, o verso 8. Por isso, em um só dia, sobrevirão as suas pragas, os seus flagelos, o derramamento das taças, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Queridos, qual é o sinal de que fechou a porta do Santíssimo e Jesus saiu do santuário e não há mais chance nenhuma de salvação? Todo caso foi decidido para a vida eterna ou para o horror e morte eterna no lago de fogo. Qual é o sinal? Todo mundo sabe, isso é fácil. Ancião Joabe, hoje eu fui na sua casa, vi um lar iluminado por Deus. Uma esposa iluminada por Deus, um marido abençoado, um filho querido. Parabéns por sua família. Qual será o sinal de que Jesus saiu do santuário? Quando cair a primeira praga. Parabéns. Passou no exame, pode continuar como ancião. Irmão, porque o primeiro ancião não sabia disso. Ele deu uma tremida, né? Mas ele sabia. Acho que sabia. Ou chutou bem. Ele sabia sim. Irmãos, quando cair a primeira praga, qual é a primeira praga? Apocalipse 16. Agora você vai ter paciência que nós vamos ler as 7 pragas. Irmão, nós vamos ler 15 versículos da Bíblia. Você acredita nisso? Pelo menos alguém disse amém. Vamos lá, vamos ler as 7 pragas, irmãos. Porque você vai participar delas, se você estiver vivo. Ou assistindo, ou recebendo. Isso é sério. Então ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera, da ira de Deus e do Cordeiro, que é a mesma coisa. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta, o dia espúrio, o primeiro dia da semana, e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Alguém sabe o que é furúnculo? Só o pessoal das antigas que veio no mato, que sabe o que é furúnculo e carrapato. Tem a irmã ali que é novinha, tadinha, não sabe. Não conheceu o chiclete ping-pong. Lá na roça, uma época da nossa vida, não sei se o pai e a mãe estão assistindo, o pessoal de Bom Retiro sabe o que é isso. Mas na nossa fazenda, na fazenda do pai, houve uma época que nosso pai resolveu vender leite para a gente sobreviver. Nós tirávamos leite de 40 vacas. Eu tenho um pavor do frio, porque eu passava muito frio. Era 5 horas da manhã, geada, nevasca, juntar aquelas vacas, aquelas mamas geladas, lavar com água quente. E aí a mãe fazia uma garrafa térmica de café preto
E aí a gente lavava bem as mamas da vaca e botava o bezerro para chupar as mamas, para o leite descer. E o bezerro chupava, uma mama era dele e 3 era minha. E aí a gente tirava o primeiro leite no balde. Aí quando saía bastante leite, a gente botava num copo de chope, metade café. Uma saúde maravilhosa. Metade café e a metade de leite assim, ó. E tomava aquilo. Irmãos, aquilo deixava a gente assim no espírito de alegria. Mas dava tanto furúnculo, que eu vim entender anos mais tarde, porque aquilo é um veneno. Só ter um furúnculo, você não tem uma ideia do que é um furúnculo. Pesquisa, você que é mais moderno, que nem sabe o que é carrapato, o que é um furúnculo. Agora você imagina as pessoas cheias de úlceras malignas e perniciosas. Como se fosse uma condição de leprosos, ou pior do que isso, eu não sei como vai ser esse negócio. Queridos, é sério. As pragas não são mundiais, não são universais, são locais, senão toda a raça humana morreria. Derramou segundo a sua taça no mar e se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Opa! Para pensar, eu não tenho tempo de estudar uma por uma. Um dia, quem sabe o pastor Nelson tem a coragem de me convidar aqui, eu faço a semana, praga por praga. Aí você não vai vir em nenhuma noite. Irmãos, os ímpios, se quiserem sobreviver, vão ter que tomar sangue. Em 1988, houve um terremoto na Armênia, e num prédio de 5 andares estava uma mãe com uma criança e a sua sogra costurando roupa. De repente o prédio desabou e aquela mãe se encontrou debaixo de uma viga, a sua sogra morta. Ela tateando no escuro, presa por uma viga, encontrou a sua bebezinha. E ela conseguiu trazer a bebezinha, e ela ainda estava com um pouco de roupa ali, envolveu a criança. E ela então se lembrou de um documentário onde pessoas sobreviveram, cortando as suas mãos umas das outras e trocando, chupando sangue para sobreviver. E ela tateando no escuro, presa ali, ela achou um pote quebrado de geleia, e ela então cortou o dedo, que a gente chama minguinho, né, desse dedinho aqui, e colocou na banca, porque a criança dizia que era água, já era uma criança que falava, e ela colocou o dedo e a criança chupou o seu sangue. Mais tarde a criança chorava, ela cortava o outro dedo, e ela cortava o outro dedo, e o outro dedo, e ela foi para outra mão, para outra mão, para outra mão, para outro dedo, aí ela voltou para esse dedo, e durante 8 dias e 8 noites, ela sustentou a sua criança, dando o seu sangue. Quando os escombros foram tirados, ela foi salva. Essa história triste, mas com um final feliz, saiu na revista Seleções da época, em 1988, perguntaram como que a criança sobreviveu. Ela levantou as mãos e disse: eu dei o meu sangue. O seu sangue salvou a sua filha. Esse sangue aqui não se trata disso. Mas os ímpios terão que beber sangue de animais mortos, porque toda a terra onde os ímpios estiverem recebendo essa praga, não haverá água potável. Esse é o início da explicação. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porque derramaram sangue dos santos e dos profetas, também sangue lhes tem dado a beber, porque disso são dignos. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, aquele povinho do tempo da Inquisição, gostei do som agora, aquele povinho da Idade Média, vai entender o sangue do justo que derramaram. E quando eu falei para você que beberão sangue, eu sei que alguns aqui ficaram pensando, daí eu leio os versos seguintes para provar para você. Vão beber sangue. Quarta praga. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Muito legal.
Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estas pragas, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Irmãos, os ímpios não se arrependerão. Pelo contrário, terão um espírito de rebelião. A misericórdia de Deus, se fosse derramada, seria pior ainda. Então Deus vai limpar a terra e purificá-la. A quinta praga derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, Roma, cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemaram Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, o apoio popular, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis do lado do oriente do sol, Deus Pai, Deus Filho. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos semelhantes a rãs. Porque estes são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, vem. Bem-aventurado aquele vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Então termina a sexta praga e se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Amanhã eu vou pregar, ou sábado, não lembro. A 7ª taça é separada. Armoide diz: devemos manter o assunto da volta de Jesus diante do povo de Deus. Desde que veio a pandemia, com muita oração, Deus colocou no meu coração: não pare de pregar sobre escatologia. Anuncie Jesus Cristo e a sua palavra. Porque esse mundo, de uma hora para outra, você pode estar indo daqui para a sua casa, eu junto com o Júlio e a Gleice, para a casa deles, e você pode receber uma notícia, e as coisas podem acontecer repentinamente. Por isso a mensagem da volta de Jesus deve ser mantida perante o povo. Vamos ao dom profético. As 7 taças. Por que eu gosto dessa expressão, irmãos, bíblica, melhor do que flagelos e pragas, das taças? Você sabe o que é uma taça? Isso aqui é uma taça. Certo? Uma taça cheia d'água. Existem pessoas que bebem suco de uva, tem pessoas que bebem vinho. Isso aqui é uma taça. Então Deus vai, o simbolismo derramar, né? Deus vai derramar. Deus vai mandar do céu as pragas, os flagelos. Deus vai derramar a sua taça. Por quê? A sua taça vai se encher. Quando, agora eu não vou perguntar para o Joabe, que eu acho que eu vou botar em apuros. Quando vai encher-se a taça da ira de Deus? Quem souber, levanta a mão. Quem não souber, eu não vou culpar, mas você deveria saber. Quando, querida irmã, você que fica olhando com atenção, e eu fico feliz quando eu vejo uma pessoa assim, prestando atenção para aprender. Não vou te colocar em maus lençóis. Deveria perguntar para o Júlio, mas não vou fazê-lo, porque ele não vai me deixar eu dormir na casa dele hoje. Quando vai encher-se a taça da misericórdia de Deus? Irmãos, algumas coisas a gente tem que saber de cor. Quando sair o decreto de morte. Quando sair o decreto para matar o povo de Deus, Deus falou: chega. Quando sair o decreto para matar o povo de Deus, será a noite do libertamento. Vai ser marcado um dia, ali pela 5ª praga, mais ou menos, se entende pelos melhores estudos que a gente tem no Apocalipse, que é mais ou menos, não é, porque as coisas são simultâneas, irmãos. Não é que cai uma praga, começa a cair outra. Não, as pragas são simultâneas. Elas vão se multiplicando, se acumulando sobre a terra. E aí pela 5ª praga, assim, o culpado dessas pragas são não os adventistas do 7º dia, mas o povo inteiro que se decidiu ao lado da lei de Deus, da santidade do sábado, contra a imortalidade da alma. Esse povo é culpado dessas pragas. Vamos matá-los. E vai marcar um dia. E ninguém terá dificuldade nenhuma de encontrar a gente. Mas haverá exército de anjos, nossos olhos serão abertos. E à meia-noite,
quando o golpe for marcado para matar no mundo inteiro o povo de Deus, encheu-se a taça da iniquidade, sai o decreto de morte, Jesus já está saindo para vir buscar você e eu. Que venha o decreto, que nós sejamos os recebedores desse decreto, e não os promotores, os promulgadores desse decreto. Irmãos queridos, Apocalipse 22, 11, você lembra de cor? Vamos ler, vamos ler a Bíblia, vamos lá. Apocalipse 22, verso 11. Vamos ler o verso 10 e o 12 também, não tem problema. Apocalipse 22, 10 a 12 diz assim: disse-me ainda, não cele as palavras da profecia desse livro. Não, calma, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, continue o justo na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa, o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Irmãos, nós não somos salvos pelas obras, mas nós seremos julgados pelas obras e seremos recompensados por nossas obras, tanto para o bem quanto para o mal. O que Paulo escreveu, que o homem semear hoje, ele vai colher um dia. Porque as nossas obras fazem parte do escopo do plano da redenção, não como méritos, mas como recompensa e atos de julgamento, porque elas definiram as nossas escolhas e as nossas decisões. Eu vou fazer uma outra pergunta agora. Jesus estava ali no templo, em Jerusalém, e envergonhadamente chega uma viúva pobre e deposita 2 moedinhas, do menor valor de moedas que havia naquele tempo. Vamos colocar aqui no país de vocês 1 cento de dólar, 2 centos de dólar. E Jesus olhou para ela e disse: ela deu mais do que todos, ela será recompensada. Foi a pessoa que mais ofertou na história do cristianismo. Por quê? Vamos ver as respostas comuns. O irmão aqui é ancião, gostei de você. Por quê, meu amado? Essa é uma boa resposta. Deu tudo quanto tinha. Alguém vai dizer porque ela deu por amor? Me dê outra resposta melhor. Jesus disse, ela deu mais do que todos. Isso é literal ou é figurado, simbólico? Deu tudo que ela tinha, isso. O que mais? Ela deu por amor? Sabe qual é a explicação disso? É literal? A irmã White diz, o ato da viúva pobre tem sido usado pelo poder do Espírito Santo para alcançar milhões e milhões de corações ao longo de 2000 anos, e por causa dela, milhões e milhões de dólares têm entrado para a pregação do reino de Deus em todo o mundo. Ela deu mais do que todos. Ela tem sido motivo para tocar o coração durante 2000 anos de milhões e milhões de pessoas. Ela é a responsável por isso, porque Deus olha o motivo, e o motivo puro santifica o ato, e o ato dela inspirou e tem inspirado milhões e milhões de pessoas a depositar nos cofres, no banco do céu. E ela tem sido muitas vezes a motivação, literalmente, ela é o motivo, por isso muitos deram. Irmãos, agora imagine essa mulher, que ficou com vergonha, Jesus a elogiou. Quem não vai chegar no céu e querer conhecer essa mulher? Lógico que não vai reconhecer, era uma viúva, pobre e velha. Aí você encontrar uma mulher linda, transformada, glorificada, vai dizer, você não é a viúva pobre. Não, eu fui a viúva pobre. Olha para a minha cara, eu tenho cara de pobre? Olha para a minha cara, eu tenho cara de viúva, de triste? Irmãos queridos, você vai ter que perguntar, Senhor, quem era a mulher? É aquela lá. Mas Senhor, aquela mulher, vai ali na cara dela para você ver. Eu tenho certeza que a casa dela vai ser muito, muito, muito melhor que a minha. Bom, para mim basta um barraquinho, está jóia, desde que eu esteja lá dentro. Irmãos, que glória será. Para muitas pessoas o céu vai ter um eterno peso de glória. Para muitas pessoas o céu vai ser um lugar diferente. Para Paulo o céu vai ser um lugar diferente. Para João Batista o céu vai ser um lugar diferente.
Para Maria de Magdala, o céu vai ser um lugar diferente. Mas o céu pode ser um lugar diferente para você e para mim. Uma vez, eu fui chamado ao hospital, em Curitiba, às pressas, se eu pudesse chegar às pressas. Eu então liguei para a visita que eu estava indo e fui para o hospital. Encontrei uma família, onde já havia sido combinado que eu ficaria sozinho com o doente. Não conhecia. Câncer, afastado de Deus por mais de 30 anos, uma vida pregressa, pecaminosa, suja, impura, imoral. Quase não podia falar. Perguntou para mim assim: pastor, não lhe conheço. Posso contar um pouco da minha sujeira, da minha imundície? Eu falei: irmão, não tenho curiosidade, mas se você se sente bem, eu gostaria de abrir meu coração. Tem coisas que só interessam a Deus, mas se o senhor sente vontade, pode falar. Eu tenho a tarde toda para ficar aqui. Puxei uma cadeira, cheguei bem perto do seu rosto e ele me contou. Ele falou: existiria porventura perdão para um pecador como eu? Eu falei: a tua pergunta é uma resposta. Como uma resposta? Você está perguntando se Deus te perdoa? Eu deixo de te fazer uma pergunta: você gostaria de ser perdoado? Lógico, pastor. Então, eu vou ler a Bíblia para você. A Bíblia diz que o arrependimento é um dom de Deus. Você está arrependido? Estou. Por causa do pecado, das consequências. Por causa dos meus atos. Você voltaria atrás e faria diferente? Faria. O arrependimento é um dom de Deus. O Espírito Santo está tocando você. Agora o perdão não depende mais de Deus, depende de você. Você quer? Ele começou a chorar. Pastor, o senhor tem certeza do que está falando? Eu falei: eu não tenho certeza do que eu estou falando. Eu estou lendo o que eu estou falando. Eu quero que você apenas confie na Bíblia. Quem crer e confessar os seus pecados será perdoado. Mas pastor, como é que eu posso ter certeza? Eu falei: como? Vamos fazer uma oração. Tudo que você falou agora, vamos colocar em confissão. E você vai confessar todos os seus pecados junto comigo. E o que vai acontecer depois? Depois eu vou te perguntar. E eu fiz uma longa oração. Eu perguntei: você quer orar? Ele falou: eu posso? Eu falei: deve. Pode orar. E ele, em lágrimas, derramou tudo lixo, imundícia. Não escondeu nada perante o Senhor. Pastor, ninguém sabia, não tem coragem para contar para minha esposa. Eu falei: nem precisava ter contado para mim, mas eu terminou a oração, ele chorava, dificuldade. Eu segurei na mão dele e perguntei: o que você sente? Ele queria rir, mas não conseguia. Ele dizia: eu sinto paz. Eu falei: você está salvo. Ele falou, chorando assim: para mim tanto importa morrer quanto viver. Posso chamar a família? Isso demorou mais de 1 hora. A família entrou. Pegamos ao redor do leito as mãos. Cantamos um hino, fizemos uma oração. Eu fiz uma oração. Quando eu terminei, disse que o nome dele estava cravado no livro da vida pelo sangue de Jesus. Amém. Eu disse amém. Todos olhamos para ele e fez assim: oh! Ele morreu exatamente no amém. Eu tenho certeza que Jesus Cristo salvou aquele homem. E que alegria será, eu confio nisso. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, estar no leito da morte e ter a oportunidade de ver a pessoa ser salva como ladrão na cruz. E eu tenho absoluta certeza que não sou merecedor, mas Deus me dará a graça de encontrar várias dessas pessoas. Uma delas,
a querida prima de Judson, a Vera. E eu vou contar essa história amanhã, eu já contei, acho que aqui é a história da Simone. Câncer também. Pediu para morrer, eu orei, ela morreu. Dormiu o sono dos justos. Eu tenho certeza que lá no céu, pela graça de Jesus, algumas pessoas vão me procurar e vão dizer: lembra de mim? Eu vou dizer: não lembro. Eu era aquele homem do hospital. Eu era a Simone. Eu era aquele homem embaixo de um abacateiro. Eu era aquele jovem no hospital, em Campo Grande, de uma aldeia indígena. 21 anos. Casou com câncer, ficou no hospital com câncer, morreu com câncer em Jesus, mas a esposa, a noiva queria casar com ele antes da morte, casou. Tantas histórias. Eu tenho certeza que um dia essas várias pessoas que eu tive na última hora junto do leito da morte vão dizer: Gilson, lembra de mim? O meu nome vai ser outro. Assim, fulano, lembra de mim? Eu falei: não, eu sou aquele jovem de Campo Grande, eu sou aquela... Queridos, que peso o céu vai ter para você? Que diferença o céu vai fazer para você? O céu não é um lugar comum. O céu é um lugar preparado para pessoas preparadas e pessoas que são sábias, que ajudam outras pessoas a se prepararem para o céu. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor Deus tem contenda com as nações. Entrará em juízo contra toda a carne, os perversos entregará a espada, diz o Senhor. Jeremias 25, verso 31. Existe uma pendência sobre a humanidade ímpia, irmãos. Quinta-feira eu vou continuar o sermão, porque eu não vou passar das 9 conforme eu prometi ao pastor Nelson. Então eu vou pedir a sua compreensão. O pastor transversou demais aqui, mas quinta-feira eu continuo, mas eu quero deixar essa aplicação para você. Irmãos, antes do mundo diluviano havia uma pendência sobre a raça humana. A vida não tinha mais valor. O camarada olhava para a mulher do outro, ele simplesmente chegava e degolava a pessoa e tomava a mulher. Havia uma pendência e Deus mandou o dilúvio. Havia uma pendência sobre Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas. Quando os anjos de Deus foram enviados por Jesus Cristo, o pré-encarnado que esteve com Abraão, e aqueles ímpios sodomitas tentaram violentar, estuprar os próprios anjos de Deus, e Ló ofereceu as suas filhas virgens, e eles não quiseram. Olha a perversão da mente humana. E Deus mandou cegueira, e depois da cegueira, fogo e enxofre, porque havia uma pendência sobre Sodoma e Gomorra. Havia uma pendência sobre o Egito, Deus mandou as pragas. Havia uma pendência sobre os amalequitas, eles foram amaldiçoados. Depois de muito tempo de misericórdia, não se arrependeram e Deus mandou. Havia uma pendência sobre Jerusalém, que o seu sangue caia sobre nós e os nossos filhos. Isso é história. Leia o primeiro capítulo do grande conflito. Predito o destino do mundo, um símbolo da destruição final do mundo. Havia uma pendência sobre Jerusalém. Não queremos nada contigo, queremos Barrabás, que o teu sangue caia sobre nós. Ok, vai embora, Jesus. E Jesus se retira. E aí vem Sérgio, cerca Roma, Jerusalém, sai em retirada, misteriosamente. Todos os cristãos fugiram, porque o sinal era: quando Jerusalém for cercada, fujam. Nenhum cristão pereceu. Aí vem Tito e cerca, 1 milhão de judeus pereceram. Leia o capítulo, o grande conflito, o primeiro capítulo. Você fica horrorizado, parece que aquilo não aconteceu. Não é que você tenha prazer na ver aquilo, mas foi um fato histórico. Onde os pais comiam os filhos, as mães comiam as filhas, as criancinhas. Comia-se couro, rato, qualquer coisa. Foi um negócio, irmão, leia. Assim como o mundo pré-diluviano, Sodoma e Gomorra, o Egito, a Babilônia, a nação judaica, havia uma pendência. Existe uma pendência a ser resolvida, irmãos. E os ímpios estão brincando com Deus e blasfemando de Deus. E um camarada, você procura num portal chamado UOL essa matéria. E um camarada se levanta contra um líder religioso. Não estou entrando no merda do líder religioso. Eu gosto da expressão do dom profético que diz: os nossos irmãos da igreja católica. A massa do povo de Deus, a massa do povo de Deus está entre os nossos irmãos da igreja católica, apostólica, romana,
que era apostólica, católica apostólica de Cristo. Católica significa universal, a palavra católica, católico. Apostólica dos apóstolos. Vamos imaginar que a igreja tivesse o nome, a Igreja Católica Universal dos Apóstolos de Cristo. Primeiro é chamado Caminho. Aí lá em Antioquia viram que eles eram tão semelhantes a Jesus que os chamaram de cristãos, o seguidor do Cristo. Christos, o Messias em grego, Meshiá, Moshe, Moisés, em hebraico. Há uma pendência sobre a raça humana. E essa pendência vai ser resolvida, irmãos. Por isso que as pragas cairão. E Jesus disse, não ficará em Jerusalém pedra sobre pedra. E quando Jesus fala uma coisa, irmãos, Jesus tem a intenção, o poder e a capacidade de cumprir, e Ele não mente. Isso não dependerá do homem. Amanhã à noite nós vamos assistir a sequência desse sermão que eu vou continuar na quinta. Amanhã à noite eu vou pregar, o mundo conhecerá toda a verdade. Quando o mundo inteiro conhecer toda a verdade, o mundo vai rachar em um só povo, um só rebanho, contra ou a favor da palavra de Deus, a lei de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente fala em lei de Deus, a gente fala na lei moral de Deus, os 10 mandamentos, ok? Mas jamais esqueça que o Salmo 40, verso 8 diz assim, agrada-me, Senhor, fazer a tua vontade. A tua lei está dentro do meu coração. No paralelismo hebraico, vontade e lei é a mesma coisa. Quando você estuda a Bíblia, toda a Bíblia é lei de Deus. Cada mandamento é uma lei de Deus. Toda a vontade de Deus é lei de Deus. É um desdobramento dos 10 mandamentos do Código Moral, mas de Gênesis a Apocalipse, toda a vontade de Deus é lei de Deus. Perdoar alguém é lei de Deus. Amar o próximo é lei de Deus. Pregar o evangelho é lei de Deus. Tudo é lei de Deus. E toda a lei de Deus é promessa de Deus. Porque um pai jamais pede para um filho ou manda o filho fazer alguma coisa por causa dele. O pai pede por causa do bem do filho. Eu não sei quanto tempo esse mundo vai durar. Está muito estranho. Existe uma tentativa, eu não sei como vai ser isso aí, eu estou estudando. Existe uma agenda, uma tentativa, tratativas, melhor dizendo. Uma tentativa e tratativas de se criar uma agenda comum, chamada Agenda 2030. Até o ano 2030, não estou marcando data, nem falando de profecia com data, por favor. Existem tratativas e tentativas, mas não estão se conseguindo. Mas vai chegar um momento, porque quando a coisa começa, mas ela pode demorar, mas vai chegar lá, de criar-se uma agenda comum. E um governo plenipotenciário, que é isso? Um governo que tenha poderes mundiais para que quando haja uma crise global, esse governo tenha poder sobre todas as nações. Tem a tentativa da ONU, que hoje é um órgão dirigido por uma pessoa do mal, a verdade é essa, dentro do país de vocês, não estou culpando vocês, mas não é a pessoa do bem. Existem os pequenos órgãos que tentam controlar algumas coisas, como Organização Mundial do Comércio, Organização Mundial da Saúde, mas também ninguém respeita muito, mas são pequenos protótipos, porque a ideia é ter um governo plenipotenciário que tenha o poder de tomar decisões globais em crises globais. Então vamos imaginar que daqui, essa agenda para 2030, eles querem ter essa formação, e a coisa vai vir de uma forma muito linda, irmãos. Praticamente vai envolver 2 assuntos, família e natureza. O meio ambiente. Quem destruir a terra, Deus destruirá. Irmãos, quem não quer, olha que coisa mais linda dá pela Geórgia, pelo Tennessee, olha a cidade que vocês vivem. Quando você vai para Atlanta, para qualquer árvore, coisa mais linda. Cuidar da natureza, o dia da natureza. Isso é bom, isso é correto.
Irmãos, eu vivi em São Paulo durante a pandemia, e 2 anos, eu não ficava preso de jeito nenhum. Todos os dias eu caminhava 7 quilômetros, saía de casa, eu e a minha esposa, com máscara, a gente anda com máscara até sair do portão do prédio, e arrancava aquele negócio e ia caminhar livremente. Até que um dia a gente estava caminhando, vi uma senhora, ela foi para o muro e fez assim. Minha esposa falou, põe a máscara aí. A gente ia para a ponte Itapaiúna e voltava, certo? Todo dia. E uma noite eu falei, meu amor, vamos lá para o jardim? O nosso prédio era o único, então, mas tinha um pequeno jardim. E chegamos no jardim, bem assim no meio da pandemia, São Paulo parada. Eu falei, bem, olha lá, você conseguia ver as estrelas? Constelação de Órion, as Três Marias, de São Paulo, porque São Paulo tem uma nuvem preta em cima dela, a poluição. Aquilo limpou. Então não é errado. A terra deveria descansar de cada 7 anos, no 7º ano ela deveria não ser trabalhada. Nós devemos sim cuidar da natureza, da terra, do ar, tudo disso, mas está tudo errado. Mas vai vir um negócio legal. Gente, o mundo tem que parar um dia, gente. E é verdade, existe um estudo científico sobre o ciclo biorritmo do ser humano, que a cada 7 dias ele é obrigado, física, mental, psicologicamente, socialmente, parar um dia. E Deus criou esse dia, a ciência provou que o homem precisa parar um dia. E quando você lê a carta circular de João Paulo II, que é uma carta circular que ele escreveu. Como é que é o nome dessa carta circular, gente? Uma encíclica. Quando ele escreveu uma encíclica sobre o dia, irmãos, você lê aquela encíclica, aquela carta circular, você lê assim, esse homem é adventista do 7º dia, esse homem é um batista sabatista, esse homem é um judeu. Quando chega bem, ele defende o sábado, 7º dia. Quando chega bem no meio, ele diz assim, mas o 7º dia é o domingo. Que dia que vai ser promulgado para a natureza descansar? Sábado? Sim, o sábado. O sábado chamado Sunday. O dia do sol. Vamos proteger a família. A família tem que ter um dia. Lógico, qual é o dia da família? Sábado. Lógico, mas o nome do sábado é Sunday. Eu não sei quando vai acontecer isso. Não importa. Sempre repito, esteja vivo ou morto, eu sou do Senhor. Se Deus achar que a gente deve descansar, vamos dormir, gente. Eu não quero morrer, lógico que eu não quero que inferno de um buraco. Também não quero que me queime. Eu quero que quando eu estiver lá no velório, alguém diga assim, ele está se mexendo. Foi um erro, está vivo. Não quero morrer. Mas se tiver que passar por essa desgraça, bom, Deus capacita. Eu prometi que eu não vou passar das 9. Deus capacita, irmãos. Se você lê a história dos mártires, a morte diz, todo mártir morreu como um vencedor. Os mártires, eles eram capacitados a passar pelo martírio. Por isso que eles cantavam, por isso que eles se alegravam, porque eles olhavam para o céu, irmãos. Eles não é que eles não sentiam dor, a dor estava muito abaixo da glória, da capacidade, cheio do Espírito Santo, não tinha fogo. Não sei se foi John Hus ou se foi Jerônimo. Eu sempre troco, eu sempre confundo. Foi um dos dois. Botaram ele na estaca e o algoz estava com tanto medo, que foi colocar fogo atrás. Ele disse assim, para aí, vem aqui para frente. Bota fogo aqui na minha frente. Se eu tivesse com medo, eu não estaria aqui. Taca fogo aqui, seu covarde. E morreu cantando e louvando a Deus, que foi capacitado e cheio do Espírito Santo. Irmãos, que glória vai ter esses homens. Os mártires não foram fracassados. Sabe por quê? Eu termino com essa frase. Muita vitória na terra é um fracasso no céu. E muito fracasso na terra aos olhos humanos é uma vitória no céu. A vida de João Batista foi um fracasso aos olhos humanos, mas foi uma vitória na terra, no céu. Muita gente que aqui parece um vitorioso, para Deus é um fracassado. E muito fracassado, para Deus é um vitorioso. Como vai ser o arrebatamento?
Primeiramente, Deus vai reunir, a Bíblia diz, Deus reunirá os seus escolhidos. Primeiro, Deus vai reunir a família, onde estiver o Maicon, onde estiver a Gisane, os filhos, a Manu, que tem a Malu lá em São Paulo, a Manu. Deus vai reunir a família. Depois Deus vai reunir os amigos. Depois Deus vai reunir a igreja. E quando a igreja, os amigos e a família estiverem reunidos, nós iremos e seremos arrebatados entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E nós iremos para casa. Nós iremos para o lar. Eu tenho aqui na igreja um casal de amigos desde 2012, né? Um dia a Gleice foi lá no IASP, em Hortolândia, assistiu pregar e teve a coragem de me convidar para fazer uma semana de oração aqui. Nos tornamos amigos, ela e o Judson. E eu quero um dia que os anjos nos levem para estarmos juntos, a Isabel também, pastor. E a igreja vai ser reunida e nós iremos para casa. Lá na porta do céu vai ter uma placa. Aqui termina a dor. Aqui termina a tua depressão. Aqui termina o teu câncer. Aqui termina a morte. Aqui termina tudo. Aqui termina a dor. Essa é a placa que existe no hospital de ortopedia em algum lugar desse Brasil. Na placa, na ala de ortopedia está escrito assim: aqui termina a dor. Deus e Pai, obrigado. Porque o Senhor, além de ser amor, o Senhor sempre foi, é e sempre será. Todos os teus atos, todas as tuas ações foram motivadas pelo que o Senhor é. Nessa semana ainda estudaremos o ato estranho da destruição de pecado e pecadores, do demônio e seus anjos. O Senhor não tem prazer nisso. O Senhor não é assassino. Havia uma pendência sobre o mundo pré-diluviano e essa questão foi resolvida. Havia uma pendência sobre Sodoma e Gomorra, isso foi resolvido. Havia uma pendência sobre a nação egípcia, isso foi resolvido. Havia uma pendência sobre a Babilônia, isso foi resolvido. Havia uma pendência sobre Jerusalém por causa do sangue de Jesus Cristo, isso foi resolvido. Há uma pendência sobre esse mundo ímpio, isso vai ser resolvido. E nós queremos estar do lado daqueles cuja vida foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Nos leve em paz e segurança. Amanhã assistiremos a sequência. O mundo inteiro saberá a verdade, porque justo e fiel ao Senhor. Ninguém perecerá sem ter a oportunidade de tão grande salvação. Milhões estarão no céu sem nunca ter ouvido falar o nome de Jesus. Todavia, a Bíblia diz: Deus conhece os que lhe pertencem. Pai, nós que conhecemos temos tamanho privilégio, mas tão grande responsabilidade. Nos dê amor por essa verdade, porque Jesus disse: quem quiser me conhecer, conhecerá a respeito da minha doutrina, da minha verdade. A verdade como é em Jesus. Obrigado por nos revelar o amanhã. Se estivermos lá, que o Senhor esteja conosco. E para onde formos hoje, que o Senhor vá conosco e nós contigo. Em nome de Jesus. Amém.